Nós avisamos, como estou dizendo, nós, não é nós aqui no Manhã Brasil só, é nós no Farol Brasil, é nós nos parlamentares da esquerda, é nós nas correntes, organizações, economistas ligados à esquerda, ligados aos trabalhadores, todo mundo avisou que este consignado CLT era uma arapuca, era uma armadilha dos trabalhadores. E por que era óbvio que era uma armadilha? Porque o consignado vendido como crédito do trabalhador é o crédito da Febraban. Não está aparecendo aí na foto, mas nesse dia estava lá o Trabuco, do Bradesco, e estava o Sidney, presidente da Febraban, todo sorridente. Este consignado, gente, é importante dizer, foi articulado pela Febraban, que utilizou o seu office boy, na expressão da economista Denise Gentil, o seu porta-voz no governo, o Fernando Haddad, para encaminhar esse projeto e para fazer a defesa do projeto. O projeto é tão Febraban, que Haddad e os bancos, e aí são os bancões, basicamente, né? Nós estamos falando de Itaú, estamos falando de Bradesco, estamos falando de Santander, estamos falando de Safra, o BTG faz parte dessa time. O BTG, os caras são espertos, né? Eles estão com o pé aí, estão com o pé também na Faria Lima. Mas, enfim, esses bancões é que construíram o projeto do consignado CLT, com dois objetivos, né? Meter mais nas costas dos trabalhadores e, por outro lado, eles estavam com muito medo de inadimplência, porque a taxa de inadimplência no Brasil está em 75%. Não, a taxa de endividamento das famílias no Brasil está em 75%. A taxa de inadimplência está chegando a 50%. Então, é um risco para o banco, né? Não receber. Como diz a Simone Tebet, né? Aperta, mas não mata. Espreme, mas não mata. Sem matar o paciente. Sem matar o paciente. Então, o consignado foi um projeto de permitir a troca de empréstimo com juros absurdos por juros mais baixos. E aí, com isso, vamos dizer, dá para o paciente continuar doando sangue, para o trabalhador continuar sendo expropriado. Era essa a lógica. Mas nós advertimos, esta lógica, além de ser uma lógica perversa, é uma lógica que o governo não aplica para a burguesia, para nenhum segmento da burguesia, não aplica, está aí, de tempos em tempos, esses processos aí de perdão, praticamente anistia para devedores de impostos no Brasil, empresas devedoras de impostos, tá? Então, o governo não aplica para nenhum setor da burguesia esta lógica que está aplicada aos trabalhadores, a lógica da perversidade, a lógica da punição. Então, não podia dar outra coisa. Que é isso? É empréstimo, gente, é garantido. O empréstimo é feito, no caso do consignado INSS, com a garantia da aposentadoria, da pensão, que é paga, é depositada todo mês. No caso dos trabalhadores, a garantia é o fundo de garantia, é colocado como garantia. Então, aquele fundo de garantia que no passado era um fundo de garantia para você comprar sua casa própria ou para fazer uma poupança para o momento da aposentadoria, ele vai embora em empréstimos. Ele simplesmente está sendo expropriado o fundo de garantia dos trabalhadores para os bancos. E mais, tanto num caso quanto no outro, não é que você vai lá, como no passado, sei lá, com seu dinheirinho para pagar o empréstimo. Não tem essa. Não é você que vai lá e paga a parcela do empréstimo. Esse dinheiro é tomado da sua conta, nem cai na sua conta. Quando a empresa faz o pagamento, ou quando o INSS faz o pagamento, no caso dos aposentados e pensionistas, o dinheiro já vai direto, o banco recebe antes de você. É um esquema cruel, é um esquema realmente perverso. Puxa vida, a Rosa está dizendo que a qualidade da imagem está ruim. Será que estamos com um problema hoje de novo? A Rosa está dizendo que está travando e que a qualidade da imagem está caindo. Putz, querida, vamos ver. Perversidade. Vamos ver, tá, Rosa? Já vou mandar para o Marco. Perversidade.
É esse o nome do processo. Aí, o que acontece? Que a burguesia tem também uma disputa na burguesia, né? Quem vai explorar mais o trabalhador? Essa é a disputa interna entre eles. Quem vai arrancar mais, expropriar mais o trabalhador? Então, os empresários do comércio, do setor de serviço, enfim, os empresários em geral, esfolam os trabalhadores no cotidiano do trabalho e na apropriação da mais-valia, com remunerações que a gente sabe, remunerações miseráveis, que são pagas aqui no Brasil. Os bancos expropriam os trabalhadores com as taxas de juros sobre os empréstimos que eles são empurrados a fazer. Então, tem também uma concorrência entre eles, que é quem fica com o filé mignon. Quem é que fica com a parte de expropriação garantida? E o que acontece é que a burguesia comercial, industrial e de serviço está olhando e está com medo. Falou, porra, desculpa, puxa, Simone Tebet, né? Tira o sangue, mas não mata. Tira o sangue, mas não mata. E aí, então, o governo recebeu um alerta de empresários de setores de uso intensivo de mão de obra, donos do supermercado, atacadistas, é o pessoal que massacra os trabalhadores na escala 6x1, tá? Setores industriais com uso intensivo de mão de obra e outros setores, setores comerciais e de serviços, de que o consignado CLT é uma grande bomba relógio. Em algumas operações, na verdade, várias operações, isso os empresários já constataram, porque os trabalhadores já mostraram, falaram, doutor, não consigo, não está dando. Mostraram taxas de 15% ao mês. 15% ao mês. E já tem, o que é o processo que está acontecendo? Olha a crueldade desse negócio, olha a perversidade dessa roda. Os trabalhadores estão pedindo demissão, começam a pedir demissão, porque o empréstimo é CLT. Tudo bem, perde lá a parcela da CLT que está colocada como garantia, mas ele vai para a informalidade. E aí os bancos não conseguem mais alcançar ele para expropriá-lo cotidianamente. Então, olha a perversidade do negócio. Então, você já tem gente. Esses empresários, não é que esses empresários estão com pena, não. Vocês estão liquidando a nossa mão de obra. Então, você tem lá repositor em supermercado pedindo demissão porque não aguenta mais pagar os empréstimos dos bancos, né? E no caso do consignado, vinculado à conta salário dele, e vai comprar um carrinho de pipoca, vai virar empreendedor na visão de amplos setores do PT, do PSOL e da burguesia, né? Então é isso, vai para informalidade, tá? Então, o que está acontecendo, né? Então, vou ler o texto aqui da manifestação feita lá para o Lauro Jardim, no Globo. Segundo esses empresários, trabalhadores estão vendo boa parte do salário desaparecer nos descontos em folha devido aos empréstimos contraídos. Né? Porque é isso, o trabalhador no desespero vai contrair empréstimo não só em um lugar, não. 2 lugares, 3 lugares. 3 bancos financeiras e essas coisas todas. Deixa eu ver aqui, deixa eu avisar o pessoal para saber se estamos com problema de novo. Saberei em breve, tá, Rosa? Obrigado pelo aviso. Este é o cenário, então, do ponto de vista da vida do trabalhador. Né? O Sidney diz aqui, empréstimo consignado não tem inadimplência. Sim, não tem inadimplência, querido, mas não existe no Brasil só empréstimo consignado. Os trabalhadores estão por aqui com uma série de outras modalidades de empréstimos. Quem fala que a inadimplência no país está em 50%, é o Serasa, são os órgãos, não sou eu que estou inventando não, querido. Mais 50% dos tomadores de empréstimos no Brasil já não conseguem mais pagar, dar conta do pagamento das parcelas dos seus empréstimos. E é importante dizer, o trabalhador que vai pegar esse consignado é um trabalhador que já está endividado em outras frentes. Então vai virando um bolo. Vai virando um bolo. Né?
Então, não adianta, né? Não adianta. A realidade é essa. A questão é ao lado de quem você está. Você está ao lado dos trabalhadores ou você está do outro lado? Né? Essa é uma questão. Uma questão. Bom, deixa eu falar ainda sobre essa questão. Pulei aqui uma tela, porque há uma outra questão que os aposentados e pensionistas, além desse sofrimento com a fraude do desconto das entidades, agora apareceu mais uma denúncia, tá? Esses trabalhadores estão relatando fraude nos consignados do INSS também. Mas aí a fraude não é desses malandros aí, desses bandidos aí, dos lobistas e dessas entidades. Supostamente entidades de aposentados e pensionistas. Não, a fraude aqui é dos bancos mesmo, das financeiras. De certa maneira, está estourando agora, mas lembram-se, a Mariela Pita teve aqui e já tinha falado isso, esse esquema acontece. O que acontece? Qual é a fraude que está rolando nos consignados do INSS? Você toma um empréstimo pelo consignado, né, no consignado INSS. Então, você tomou o dinheiro, você tem uma operação registrada. Aí, o que os bancos fazem? Os bancos vão sem autorização, tá? Não tem autorização. Ou você assinou o seu contrato original e tem lá na linha miudinha essa autorização que é a renovação automática do empréstimo. Então, o que está acontecendo? Você vai lá ver um aposentado que tem um consignado, mas você vai ver o registro indica que ele tem entre 3 e 11 outros consignados que feitos sem o consentimento deles. O primeiro é o empréstimo original, que ele concordou ou foi induzido a tomar, porque os bancos, se você frequenta banco e vê fila de banco, você vê a pressão que eles fazem em cima dos pobres aposentados e pensionistas para tomarem o dinheiro do consignado. Tá? E aí eles vão fazendo refinanciamentos sucessivos, novos contratos. E aí o aposentado e o pensionista não está sabendo. E aí o que acontece? Os bancos recebem, bancos financeiros, instituições financeiras em geral, recebem uma comissão por cada renegociação. Tome. E depois, o valor da dívida, total da dívida e dos juros aumenta, claro, porque não é mais o empréstimo original, são os refinanciamentos. Já tem 35 mil reclamações no Tribunal de Contas da União em relação a esta fraude no consignado INSS. Então, os trabalhadores estão cercados por fraudes de todos os lados. No entanto, o governo só dá prioridade para combater a fraude que ele diz que tem no BPC e no Bolsa Família. Porque, evidente, essa fraude do INSS aqui não foi uma prioridade do governo, né? Depois que estourou a bomba. Porque o governo tinha um elefante passando, né, na frente do Palácio do Planalto, na frente da sede do INSS, na frente do Ministério da Previdência, um elefante de fraude e ninguém viu. Isso aí. Então, o governo ontem, a gente já tinha antecipado aqui que está tendo uma disputa interna no governo entre a Haddad, a área econômica, e o pessoal da Previdência, do INSS e a Advocacia Geral da União, porque o Haddad não quer saber de abrir o cofre para pagar o dinheiro que foi tutungado, tomado desses aposentados e pensionistas na fraude aí dos sindicatos, associações, entidades aí de aposentados. Não quer. Eles estão com um projeto, a ideia do Haddad, do Galípoli, dessa turma, é a seguinte: não, vamos processar. Processa-se as entidades e quando as entidades indenizarem, repassa-se aos aposentados, que nessa altura do campeonato, pela lerdeza do judiciário, já vão estar todos mortos e enterrados. Essa é a ideia.
Não vou abrir o cofre, não vou tirar dinheiro do orçamento para isso, não. Mas a visão, tanto na Previdência, no INSS, quanto da Advocacia Geral da União, é que não. É a conclusão óbvia. Isso aconteceu no âmbito do Estado brasileiro. Portanto, quem tem que indenizar é o Estado brasileiro. O Estado que vai correr atrás dos bandidos, fraudadores, para ser ressarcido. Um negócio, é um absurdo um negócio desse. É um absurdo essa posição. Aparentemente, neste momento, está vencendo a posição razoável, que é o Estado, o governo brasileiro, pagar imediatamente quem foi vítima da fraude e depois vai lá processar os caras e pega o dinheiro de volta. Então tá aí, o governo está estudando usar o dinheiro público e pagar de uma só vez o valor descontado dos aposentados do INSS. Então, e a ideia, é o que eu acabei de falar, é que o executivo busque ressarcimento futuro junto às associações fraudadoras. Tá? A fila de liberação neste projeto, né, nessa ideia, vai ser o cronograma com base em data de nascimento. Mas isso não está batido o martelo, não. A Fazenda não quer isto. A gente já mostrou aqui, os números são espantosos. E esse crescimento, né? A fraude vem desde 2016, olha o salto. Ela começa a dar um salto em 2022 e depois, olha aqui, governo Lula, 2023, 2024. Não quer dizer que o governo Lula roubou, mas quer dizer que tinha um elefante passando na cara do governo Lula e ninguém viu, né? E ninguém viu, só agora, sendo que o Metrópolis vinha fazendo reportagens sobre essa fraude desde o início do ano passado. E já havia denúncias dessa fraude desde 2023. Tá? Então, este é o cenário. Tá? Olha aqui, agora está tendo uma auditoria da AGU, além da auditoria da CGU, tem a auditoria da AGU. Não, desculpa, está continuando a auditoria da CGU, estou falando bobagem, da Controladoria Geral da Consultoria, da CGU. Me ajude aí, gente, é Controladoria ou Consultoria? Acho que é Consultoria Geral da Controladoria Geral da União. Consultoria era no governo Temer, aí tô velho. Então, 28% da documentação, apenas 28% dos processos para desconto no processo aí da fraude, só 28% estavam com documentação completa. E mesmo assim, foi liberada. Olha, o Francisco Sidney, olha, Francisco, desculpa, tá aqui dizendo que é fake news. Como é que é a história aqui? Cuidado, estão espalhando uma notícia falsa dizendo que o empréstimo consignado tem juros de 15% ao mês. Isso é mentira, os juros são muito menores e regulados por lei. Não cai em golpe. Francisco, desculpa, não tem regulação nenhuma em lei. A Febraban vetou e o Haddad confirmou o veto à ideia, inclusive era o ministro do Trabalho que tinha proposto um teto. Não existe teto para o consignado. Isso aí é fake news, vai se informar melhor. Né? E ele aqui diz que os juros de empréstimo consignado são regulados por lei. Para aposentados, 1,80. E no cartão consignado, até 2,46. Isto é o empréstimo dos aposentados, querido. Não é o empréstimo CLT. O empréstimo CLT não tem limite nenhum. Tá? E o que tem acontecido, a defensora pública a Mariela Pitari já veio aqui para explicar que no caso dos aposentados, na medida em que os empréstimos vão vencendo, as financeiras vão oferecendo cartão de crédito com juro inicial de 2,46. Sabe o que é 2,46 por 6 ao mês, gente? Sabe o que é 2? É 50% ao ano. Num país em que a inflação é 5% ao ano, em que a taxa Selic é 13% ao ano. Eles são espoliados de tudo quanto é jeito. Tá? De tudo quanto é jeito. Bom, precisamos acabar aqui. Então, a CGU identificou na sua auditoria indícios de inclusões irregulares em massa pelo menos desde 2016. Estamos falando ali da transição governo Dilma, governo Temer, né?
E com mais intensidade, quais foram os anos piores segundo essa auditoria? 2018, 2023 e 2024. O relatório da CGU, né? Nem vai dizer que é da oposição, que é da esquerda, não, é da CGU. Aponta 59 situações em que houve ao menos 50 mil inclusões de descontos em benefícios por uma mesma entidade num único mês. Num único mês. O novo relatório da CGU, a gente mostrou aqui em detalhes a auditoria anterior, né? Esse aqui é um novo relatório que saiu essa semana. O novo relatório da CGU mostra uma explosão no número de registros dos descontos em massa entre abril de 2023 e agosto de 2024. Com abril de 2023 e agosto de 2024. Então, essa história aí dos lulistas de querer empurrar a fraude para o colo do Bolsonaro, não. A fraude é uma fraude que se estende lá começou no governo Temer, continuou no Bolsonaro e continuou no governo Lula. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá? Então, tá aí. Quem fala isso é a CGU, não sou eu. Quem fala isso é a CGU, e alguém aqui já mencionou que foram recolhidas anotações desse que está à direita, que é conhecido como careca do INSS, Antônio Antunes, um dos articuladores e lobistas desse esquema de fraude. Tá? É esse sujeito aí. Foi colhida uma caderneta dele, sempre assim, né? Sempre assim. E aí tinha duas anotações que chamaram a atenção do pessoal da PF. Virgílio 5% e Stefa 5%. Virgílio avalia-se que deveria se referir ao ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Oliveira Filho. Esse já foi até demitido, as evidências de envolvimento dele com a fraude são muito grandes, e a surpresa é o ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, que até agora, eu inclusive falei aqui, não havia qualquer evidência de envolvimento direto dele nesse processo. Tá? Bom, vamos embora, vamos começar nossas entrevistas aqui. Nós vamos falar do PDT, vamos falar do Ciro, sim, vamos falar, mas vamos falar daqui a pouquinho, quando chegar o Frederico Crepe, tá? Deixa eu só fazer uma última notícia aqui, e aí embarco imediatamente o Gabriel Araújo. Um último registro que acho que vale a pena ser feito, que ontem foi anunciado. O Lucas pergunta se a gente falou de Índia e Paquistão. Vai ser nosso primeiro tema com o Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da UFABC. Tá? Então, aqui o último registro é essa notícia, que o Nubank anunciou ontem a contratação do Roberto Campos Neto, né, o RCN, ou como conhecido nos bastidores, neto do Campos Neto original, do Campos Neto do ministro do Planejamento da ditadura, e ele vai receber uma baba de dinheiro, evidentemente no advogado, né, são milhões, o cargo vai ser vice-chairman, chefe global de políticas públicas. Começa dia 1º de julho, quando acaba a quarentena dele. O que ele vai cuidar, segundo o dono do Nubank e CEO, o Davi Vélez, e presidente do CEO, ele vai cuidar de estratégias do banco e vai cuidar de articulações internacionais. Vamos saber como é que isso funciona, né? Ele vai cuidar também de fazer lobby, de fazer relações com todo esse cardápio, esse seleta soma de cartões de visita que ele tem. Tá? Aí é o seguinte, importante, é óbvio, é a chamada porta giratória, assim que funciona. Mas isso é revelador. Acho que esse é um tema que tem crescido nas nossas. Bom entender que o capital financeiro é dividido no Brasil. Você tem um capital financeiro tradicional dos bancos de rede, do Itaú, do Bradesco, do Santander, do Safra, o BTG está agregado, esses que estão reunidos na Febraban. Esse apoia o PT sempre. Desde o primeiro governo Lula, a Febraban apoia o PT e hoje é talvez a maior base de apoio do governo Lula 3, a Febraban. A menor hipótese deles contratarem o Campos Neto. Aí tem um outro segmento, que é o segmento Faria Lima, que é o segmento dos bancos digitais, das fintechs.
E também o segmento dessas fundos de investimento, dessas corretoras e tudo, que são extremamente agressivos, bem mais agressivos que os outros, né? E que não têm enraizamento no país, são muito vinculados ao capital financeiro internacional. O Nubank é um deles. Outro banco desses, ou desse esquema Faria Lima, é o PagBank, da família Frias, dona da Folha. Isso explica por que a Folha é mais opositora, é opositora ao governo Lula, que é isso, né? Que é o dono da Folha é um banco digital, do que a Globo, que é super simpática, que apoia o governo Lula, que é vinculada à Febraban, assim como o governo Lula. Então, essa é a maneira como o capital financeiro se divide, e aí, né, os seus porta-vozes midiáticos também. Então, é para lá que está indo. O JCC pergunta se não tem quarentena. Sim, tem quarentena. Anunciaram ontem, mas ele só assume em 1º de julho, que é quando acaba a quarentena. Agora, escreve e me cobra se Haddad e se Guilherme Melo e se Durigan, lá tudo do Ministério da Fazenda, e se o presidente do Banco Central, o Galípolo, não conseguirem construir um projeto de poder político, candidato a deputado federal, a senador, a presidente da República, escreve, todos eles irão para bancos. É assim que tem sido desde o Plano Real. Desde o Plano Real. Mas eles dificilmente irão para esses bancos digitais. O destino deles é a Febraban. O destino deles são os bancões. Né? Essa é a diferença entre a extrema-direita e eles.